Meu próprio filho me expulsou da casa que eu construí com as minhas próprias mãos. Me olhou no olho e disse que eu não servia mais. Mas o que ele não sabia é que eu tinha uma fortuna guardada, $2 milhões. Isso mesmo, 2 milhões, escondidos por décadas enquanto ele me tratava como lixo. Ele achava que estava tirando um velho fraco do caminho, mas estava virando as costas para o único homem que ainda podia mudar o destino dele. E sabe o que eu fiz? Nada. Fiquei calado porque, às vezes, o silêncio é mais forte do que qualquer grito, e foi no silêncio que eu decidi o que fazer com aquele dinheiro e com a minha vida. Então escuta essa história até o fim e compartilha com quem precisa ouvir isso. Depois me conta se fosse você o que teria feito no meu lugar. E aproveita, me diz aí, tá me ouvindo de onde? De qual cidade desse Brasil? Ninguém imagina o silêncio que antecede uma queda. Às vezes ele vem disfarçado de rotina, de cheiro de café fresco, de barulho de televisão baixa num domingo qualquer. Seu Anselmo, um homem de mãos grossas e olhar profundo, jamais pensou que seria tratado como um estranho na casa que ele mesmo levantou, tijolo por tijolo. Nascido em 1951, no interior empoeirado do Paraná, conhecia a dureza da vida como poucos, mas nada o preparou para o dia em que seu próprio sangue lhe viraria o rosto. Era começo de tarde, um calor abafado, desses que fazem a alma suar. O filho, mais novo, Caio, o olhou nos olhos, como quem olha uma cadeira velha que ocupa espaço demais. Pai, aqui o senhor não cabe mais. Aquelas palavras ficaram pairando no ar como uma fumaça espessa, impossível de engolir. Foi ali que o mundo de seu Anselmo começou a ruir. E com ele veio junto uma história emocionante, daquelas que desafiam até o mais duro dos corações. A dor não veio com gritos, nem com brigas. Veio em silêncio. Aquele silêncio cruel que grita nas entrelinhas e quebra por dentro. Seu Anselmo pegou uma sacola de roupas e atravessou o portão como quem se despede de uma vida inteira. O chão que ele construiu virou território inimigo, e o filho, outrora protegido em seus braços, virou o algoz de sua paz. Mas a história incrível de seu Anselmo não começa no dia da expulsão. Começa muito antes, nos olhos cansados de quem viu a pobreza de perto e ainda assim aprendeu a sonhar. Um homem que, com a mesma colher de pedreiro que ergueu paredes, moldou o destino da família. Irene, sua esposa, era sua força silenciosa, companheira de caminhada, de fé e de dores. Quando ela partiu, levou um pedaço do mundo com ela. A casa, que antes vibrava com risadas e cheiro de pão assado, virou um lugar frio. Caio, o caçula, que sempre teve mais do que os outros, parecia agora carregar um ressentimento sem nome. As visitas foram ficando raras, o olhar distante. Anselmo ainda tentava entender. Em que ponto o amor virou incômodo? Onde se perde a memória de tudo que foi feito com tanto suor e esperança? Na cabeça dele, rodavam lembranças como filme antigo. O berço que ele mesmo montou, os aniversários improvisados, com bolo de fubá, o teto consertado à meia-noite durante uma tempestade só para proteger os filhos. Aquela história cativante de um pai que sempre esteve ali, presente, virou poeira aos olhos de quem só via o agora. Caio não viu o homem, só viu o incômodo. E mesmo com o coração partido, seu Anselmo não reagiu. Engoliu cada palavra amarga como se fosse remédio. Para que gritar se o silêncio ensina melhor, pensou. E foi nesse silêncio que decidiu sair. Mas o que ninguém sabia, nem Caio, nem os irmãos, nem sequer Irene em vida, era que aquele homem, simples por fora, escondia um segredo. Um segredo com o peso de $2 milhões. Você pode até achar que essa história de suspense termina aí. Mas não. É aqui que ela começa a mudar de rumo. Porque o silêncio de seu Anselmo não era vazio. Era cheio de planos, cheio de propósito e de uma emoção que ainda estava por vir, onde cada centavo escondido carregava não apenas valor financeiro, mas uma lição de vida. Porque o que Caio não sabia estava prestes a mudar tudo. Ninguém viu a porta se fechar. Nenhum vizinho
Percebeu o velho saindo com a sacola no ombro e os olhos perdidos no chão. Mas naquele momento, o mundo desabava em silêncio. Seu Anselmo não chorou, não gritou, não implorou. Só caminhou. E cada passo era como uma martelada no peito. O tipo de dor que não sai no raio-x, mas te acompanha por dentro. Na nova kitnet, o cheiro era estranho. As paredes nuas pareciam zombar dele. E agora, pedreiro sem parede? Ele se sentou no colchão, que mal cabia no canto do cômodo, e encarou o teto. O silêncio dali era diferente. Não era o mesmo da casa grande, cheio de desprezo. Era um silêncio puro, limpo, onde ele podia, enfim, pensar. E lembrar do segredo que escondia há tantos anos. Décadas atrás, enquanto trabalhava em uma obra no litoral, conheceu um estrangeiro excêntrico. O homem sumiu do nada, mas deixou um presente. Uma maleta com dólares e um bilhete enigmático. Confio em você. Guarde isso. E ele guardou. Enterrou o cofre com as próprias mãos no galpão dos fundos, entre ferramentas velhas e promessas que ninguém mais lembrava. Nem Irene soube. Caio pensava que tinha se livrado de um peso, mas tinha empurrado para fora o único homem que ainda podia mudar o destino dele. Seu Anselmo poderia ter batido de frente, contado sobre o cofre, mostrado o poder que tinha em mãos. Mas escolheu o contrário. Fez silêncio. Porque o tempo, ele sabia, tem mais força que qualquer grito. E mais precisão que qualquer faca. O dinheiro não era sobre riqueza. Era escudo, era reserva, era garantia de que a dignidade não seria enterrada com a velhice. Anselmo sempre foi assim. Enquanto todos falavam, ele fazia. Enquanto zombavam da sua simplicidade, ele escondia uma história emocionante. Daquelas que só quem viveu entende. E o mais incrível é que ele jamais deixou isso subir a cabeça. Nunca. Na kitnet, cada detalhe era uma lembrança e uma escolha. O rádio antigo, que tocava bolero todo fim de tarde. A xícara rachada que ele se recusava a jogar fora, porque foi presente de Irene. Ele montou um mundo novo com pedaços do antigo. Sem luxo, só com essência. E ali, entre o barulho do ventilador e o cheiro de café requentado, ele começou a se reconstruir. O mais surpreendente? Mesmo com tudo o que aconteceu, ele não sentia raiva. Sentia saudade. Saudade de uma época em que os filhos vinham pedir conselho, e não dinheiro. Em que Irene o esperava no portão, e não no retrato da estante. Mas também sentia algo novo. Uma força silenciosa. Porque até o mais humilde dos homens pode carregar um segredo capaz de virar o jogo. E o jogo estava só começando. Porque o silêncio não era fraqueza. Era preparação. E enquanto Caio se afundava em dívidas e orgulho, seu Anselmo afiava sua alma com paciência. A história incrível que se desenrolaria dali em diante era feita de pausas, de silêncios, mas também de surpresas que ninguém, nem mesmo ele, seria capaz de prever. Antes de ser pai, marido ou pedreiro, seu Anselmo foi menino. Um menino que perdeu o pai cedo demais, aos 9 anos, e aprendeu rápido o que era a vida sem rede de proteção. Cresceu vendo a mãe, Dona Lourdes, levantar antes do sol para lavar roupa para os outros. Era ela quem dizia: "Filho, homem que presta não espera ser chamado, vai lá e resolve." E ele resolveu viver. A infância foi feita de chinelos arrebentados, bola de meia e almoço dividido entre os irmãos. A escola era luxo. O que ensinava mesmo era a enxada, o martelo e os calos nas mãos. Aos 12 já ajudava na lavoura. Aos 15 trabalhava em obras pequenas. E ali, no cimento e no barro, ele encontrou o que seria sua vocação: transformar o feio em abrigo, o vazio em lar. Anos depois, já conhecido como o seu Anselmo das Obras, foi chamado para construir um posto de saúde na cidade vizinha. Foi lá que conheceu Irene, que vendia lanches numa barraquinha ao lado. Ela ria com os olhos e fazia o melhor pastel de carne do mundo. Casaram em 1974, sem festa, mas com promessas verdadeiras.
prometeram crescer juntos, e cresceram. Com Irene, a vida começou a fazer sentido. Vieram os filhos, Tainá, a mais velha, séria e justa. Depois Murilo, o risonho, que queria ser artista. E por fim Caio, o caçula que chegou quando já havia estabilidade, sofá novo e guarda-roupa com espelho. Caio cresceu em uma realidade que os irmãos não tiveram. E talvez por isso tenha crescido diferente. Enquanto Tainá lavava a louça e Murilo empurrava carrinho de mão com ele na obra, Caio ganhava videogame. Irene dizia: "Deixa, ele é o caçulinha." E Anselmo deixava, porque amor de pai é assim, cego, confiante. Ele acreditava que amor bastava, mas às vezes o que parece mimo é a raiz da ingratidão, e a vida ia ensinar isso do jeito mais duro. Mesmo assim, seu Anselmo jamais mediu esforços. Construía escolas, reformava igrejas, dava jeito até em telhado torto de vizinho. Era respeitado. Ganhou o apelido de mestre pelos colegas da obra. A história emocionante dele não era feita de conquistas grandiosas, mas de gestos pequenos. Um concerto aqui, uma ajuda ali. A vida simples, mas cheia de significado. Ele acreditava que tudo o que fazia era um investimento. Mas não em bens, em gente, nos filhos, no caráter deles. Por isso, quando foi jogado para fora da casa que construiu com tanto suor, o choque foi duplo. Doeu como uma martelada no dedo. Só que essa não sarava com gelo e esparadrapo. Era a dor de ter apostado tudo e parecer ter perdido. Mas será que tinha perdido mesmo? Porque homem de raiz forte, mesmo cortado, volta a brotar. E ali, na kitnet, cercado por memórias e saudade, ele começou a entender que talvez a história dele não tivesse acabado. Talvez ela estivesse, justamente prestes a mostrar o quão incrível poderia ser. Caio sempre foi o xodó da casa. Chegou quando a geladeira já era nova, quando o cimento já não tinha mais cheiro na casa recém-pintada. Cresceu ouvindo menos não do que os irmãos. Tinha o melhor quarto, os tênis caros, o uniforme de escola pago com sacrifício, mas limpo, alinhado, engomado. E mesmo sem perceber, foi aprendendo que o mundo girava ao seu redor. Enquanto Tainá dividia o pouco que tinha e Murilo ajudava, o pai a carregar saco de cimento nas costas, Caio chorava se o Wi-Fi caía. E Anselmo cedia, porque depois de tantos anos de luta, queria dar ao filho o que não teve. Só que amor demais, quando não vem com limite, vira armadilha. E essa história emocionante já começava a mostrar as rachaduras no alicerce. Quando Irene adoeceu, foi como se o tempo parasse. O AVC a derrubou em uma manhã comum enquanto fazia chá. Anselmo não pensou duas vezes. Largou tudo. Trabalho, rotina, descanso, para cuidar dela. Tainá vinha aos finais de semana. Murilo ajudava, com os remédios, mas Caio sempre tinha algo urgente para resolver. Quase nunca aparecia. Anselmo fingia não ver. Dizia para si mesmo, ele é jovem, tem a vida dele. Mas no fundo doía. Porque quem ama quer reciprocidade. E ver o próprio filho se afastar enquanto a mãe se apagava aos poucos era como assistir uma vela se consumindo sozinha no escuro. Uma história de amor que, ao invés de apoio, recebia esquecimento. Quando Irene partiu, levou com ela o riso da casa, o cheiro de bolo, o som das orações baixas, a presença firme e doce. Anselmo ficou com o silêncio e com os retratos. E Caio continuou distante. Um filho que recebeu tudo, mas esqueceu de devolver o mínimo: presença. E esse esquecimento, esse descaso criaria raízes profundas. Dias depois do velório, Anselmo arrumava o guarda-roupa de Irene e encontrou um bilhete antigo, escrito por ela. Se um dia eu for antes de você, não fique sozinho. Ele leu e chorou. Mas o mundo não parou. Caio apareceu pouco depois com uma proposta. Pai, vem morar comigo. Vai ser melhor. E Anselmo, cansado, aceitou. Afinal, ainda tinha esperança.
No começo, tudo parecia certo. Cama limpa, comida no prato, risadas tímidas no jantar. Mas foi durando pouco. Vieram os olhares impacientes, as indiretas. A história, cativante do reencontro, começou a dar lugar a um enredo de incômodos velados. Até que um dia, sem aviso, a verdade bateu na porta, com uma sacola nas mãos. E ali, na garagem, entre caixas e lembranças, Caio selou o rompimento. Pai, a casa ficou pequena. Uma frase simples, mas carregada de desprezo. O que Caio não sabia era que aquele momento marcaria o início da virada. Porque o silêncio de seu Anselmo escondia muito mais do que mágoa. A luz da garagem era fraca, amarelada, como se o próprio ambiente quisesse esconder o que estava prestes a acontecer. Anselmo estava encostado na parede, limpando uma caixa antiga quando Caio chegou. Sem rodeios, com um olhar cansado e a voz sem emoção, disse: Pai, a casa ficou pequena. E ali estava a sentença. Não foi grito, foi frieza. Naquele instante, Anselmo sentiu o mundo parar. Lembranças vieram em rajadas. O nascimento de Caio, o uniforme escolar dobrado sobre a cama, os brinquedos espalhados no quintal. Como pode um filho esquecer tanto assim? Leva isso, disse Caio, empurrando uma sacola com roupas dobradas às pressas. Era como ser demitido da própria família. O barulho da porta se fechando atrás dele soou como um veredicto. Seu Anselmo não pediu explicações nem questionou. Apenas caminhou devagar até o portão, carregando o pouco que lhe restava. Era o fim de um ciclo, mas também o início de algo que, mesmo sem saber, o levaria a uma história emocionante, feita de superações e reencontros inesperados. Na calçada, o sol castigava o rosto envelhecido, mas o peito doía mais. Não era a dor do abandono apenas, era a dor de perceber que tudo o que construiu, e não falo só de paredes, parecia não ter deixado raízes. A história incrível de um homem que deu tudo, agora se resumia a uma sacola e um silêncio. E mesmo assim, ele não cedeu à raiva. Às vezes o silêncio ensina melhor que qualquer sermão, pensou. Foi embora com a cabeça erguida, mas o coração feito cacos, porque não é fácil ser rejeitado por quem se criou com tanto cuidado. É como se, de repente, tudo o que você representa se tornasse um estorvo. Na nova kitnet, o colchão era fino, o fogão rangia, mas havia paz. Ali não tinha comida fria deixada de lado, nem portas fechadas com raiva. Tinha espaço para ele respirar e refletir. Tinha silêncio, sim, mas agora, um silêncio que acolhia e não que expulsava. E foi nesse espaço apertado que ele começou a entender o que viria a seguir. Caio achava que estava se livrando de um problema, mas estava virando as costas para o único homem que ainda carregava a chave da própria redenção. Porque o que ele não sabia, o que ninguém naquela casa sabia, é que Anselmo tinha algo guardado, algo valioso, algo capaz de mudar tudo, mas que só seria revelado no tempo certo. E assim, sem precisar levantar a voz, seu Anselmo decidiu. Não iria correr atrás, nem implorar amor de quem esqueceu como é amar. Mas enquanto o mundo achava que ele estava acabado, ele estava apenas começando. Porque por trás daquele silêncio havia mais suspense, emoção e surpresa do que Caio jamais poderia imaginar. Era só um galpão nos fundos, daqueles que ninguém dá muita bola, cheio de ferramentas antigas, prateleiras empoeiradas e um cheiro forte de madeira úmida. Mas ali, debaixo de um piso falso que ele mesmo instalou, seu Anselmo havia escondido um segredo que carregava não só valor, mas história. Um cofre, e dentro dele $2 milhões. É isso mesmo, 2 milhões. A história começou décadas atrás, quando Anselmo trabalhava numa obra para uma família estrangeira. O patriarca era um sujeito estranho, reservado, mas confiava no pedreiro como se fossem irmãos. Um dia, antes de ir embora do país, o homem apareceu com uma maleta, olhou nos olhos dele e disse: "Um dia vai entender o porquê." Nunca mais foi visto. Mas o cofre ficou.
Anselmo não usou, nem ostentou. Escondeu. Não contou para Irene, nem mesmo em noites de confissão. Porque para ele, aquilo não era fortuna. Era escudo. Era a certeza de que, se o mundo desabasse, ele teria para onde correr. E agora, depois da expulsão, o cofre não era apenas metal e dinheiro. Era símbolo de que ele ainda tinha poder. Mesmo que ninguém soubesse, ele poderia ter esfregado isso na cara de Caio. Poderia ter batido na mesa, gritado: "Eu tenho mais do que você jamais sonhou." Mas escolheu o silêncio. O tempo ensina mais do que qualquer lição imposta, repetia. Enquanto isso, Caio tropeçava nas próprias escolhas, achando que o pai saía derrotado. Mal sabia ele do que estava enterrado. E não era só dinheiro. Mais curioso, o cofre estava tão bem guardado que até Anselmo levou um tempo para se lembrar da combinação. Era a data de casamento com Irene misturada com o número de cimento usado na construção da casa. Porque tudo para ele era memória. Era sentimento. Nada ali era por acaso. Nem a dor, nem o silêncio, nem o segredo. Às vezes, ele sentava no galpão só para sentir o cheiro da madeira antiga. Passava a mão nas ferramentas como quem relembra, velhos amigos, e pensava: de que vale tudo isso se a família não está por perto? Mas logo vinha a resposta. Aquilo valia como prova de que ele nunca foi fraco. Apenas escolheu o caminho mais difícil, o de não revidar. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Caio enfrentava problemas, dívidas, instabilidade, orgulho demais, para pedir ajuda. Mas Anselmo sabia que o tempo é cirúrgico e que toda história emocionante tem seu ponto de virada. O dele estava prestes a chegar, com suspense, surpresa e um toque de justiça poética, porque o dinheiro sempre esteve ali. Mas nunca foi sobre ele. Foi sobre o valor, sobre a lição, sobre mostrar que dignidade não se mede em números, mas em postura e em silêncio. E esse silêncio, tão desprezado por Caio, ainda iria ecoar de formas que ele jamais imaginava. A vida na kitnet começou simples, quase muda. Mas com o tempo, aquele canto apertado foi se transformando em lar. Não havia quadros caros nem móveis planejados. Só uma rede, um rádio antigo e uma chaleira que apitava alto demais. Seu Anselmo acordava cedo, como sempre fez. Mas agora, em vez de obra, ele ia até a padaria da esquina só para trocar 2 palavras e um sorriso. Foi assim que conheceu Dona Eulália, que fazia empadas como ninguém. "O senhor é novo por aqui?" perguntou ela, olhos curiosos. "Novo de endereço, não de alma", respondeu ele com aquele humor leve que só quem já sofreu sabe usar. Na primeira semana virou freguês, na segunda virou amigo. E naquela amizade improvável nasceu o primeiro tijolo da reconstrução. Poucos dias depois, seu Djalma apareceu. Viúvo, fanático por futebol, vivia contando as mesmas histórias do Pelé. Anselmo ouvia, ria, fazia perguntas. Descobriu que mesmo com o mundo desabando, sempre há um jeito de se reerguer. E não é preciso cimento nem pá. Às vezes, tudo o que você precisa é de um bom papo e um café passado na hora. No centro comunitário do bairro, a porta da cozinha estava quebrada. Anselmo, com a velha maleta de ferramentas, consertou. No dia seguinte, arrumou uma cadeira. Depois, uma janela. Até que virou conhecido como o seu Anselmo, o que resolve tudo. E isso não era sobre martelo e prego. Era sobre identidade. Sobre reencontrar quem ele era. E sempre foi. As crianças começaram a chamar seu nome na rua. Os adultos pediam conselho. E ele, que um dia saiu com uma sacola e um nó na garganta, agora voltava para casa com o peito mais leve. A história incrível daquele senhor de voz calma começou a se espalhar. Mas ninguém ali fazia ideia do que ele realmente escondia e de tudo que ele tinha deixado para trás. Um dia, Dona Eulália perguntou: "O senhor nunca fala da sua família?" Ele sorriu, desviou os olhos e respondeu:
Algumas coisas ainda estão curando. E ficou nisso. Porque a dor, embora mais discreta, ainda estava ali. Mas agora ela dividia espaço com outra coisa. Pertencimento. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia visto de verdade. E era ali, longe do luxo, do sobrenome, das cobranças veladas, que Anselmo começou a florescer. Não como pai rejeitado, mas como homem, como gente. Porque às vezes, para reconstruir, é preciso quebrar tudo primeiro. E ele entendeu que há obras que a gente faz sem levantar uma parede sequer. Mas o destino, sempre cheio de ironia, preparava mais uma surpresa. Um reencontro. Um retorno. Porque quem acha que silêncio é fim, não entende nada sobre recomeços. E a próxima batida à porta dele não seria de um vizinho, seria de alguém que havia sumido, e voltava com um pedido difícil de engolir. Era fim de tarde quando o telefone tocou. Seu Anselmo, acostumado a ouvir só o barulho do rádio ou da chaleira, quase se assustou. Do outro lado da linha, uma voz conhecida, mas trêmula. Pai, posso conversar com o senhor? Silêncio. Um silêncio pesado, como se o tempo segurasse o fôlego. Pode, respondeu ele seco. Sem ódio, mas sem pressa de perdoar. Caio chegou horas depois. Olhos fundos, barba por fazer, camisa amarrotada. O carro importado agora parecia deslocado na rua simples. Ao entrar na kitnet, ficou parado, desconcertado. Não sabia que era tão pequeno. Anselmo serviu café sem açúcar. Tá amargo, mas esquenta. Era mais do que uma bebida. Era um recado. Caio hesitou. Mexia as mãos, desviava o olhar. Até que desabou. Eu tô cheio de dívidas, pai. Não sei mais o que fazer. A voz falhava. Ele não pedia dinheiro. Pedia algo que já tinha sido negado por ele mesmo tempos. Traz presença, dignidade, acolhimento. E Anselmo escutava. Sem interromper. Sem julgar. Só escutava. Ele não disse, eu avisei. Não jogou na cara. Apenas ofereceu ouvidos. E no final, um envelope. Dentro, nada que Caio esperava. Só uma frase escrita à mão. Você ainda tem escolha. Foi embora sem mais palavras. E no dia seguinte, um depósito anônimo apareceu na conta de Caio. Sem remetente. Só esperança. Caio desconfiou. Tentou ligar, tentou entender. Mas seu Anselmo não explicou nada. Apenas disse, se quiser conversar, venha tomar outro café. E ali começou um lento, quase imperceptível retorno. Porque nem todo conserto é rápido. Alguns exigem tempo, paciência e uma dose generosa de silêncio. No centro comunitário, seu Anselmo continuava sua rotina. Consertava bancos, ouvia histórias, ajudava sem alarde. Mas agora havia algo diferente no olhar, um misto de alívio e tristeza, de quem sabia que plantou certo, mesmo que a colheita demorasse. A história emocionante de um pai e um filho começava a ganhar novos capítulos. Dona Eulália, curiosa como sempre, perguntou, aquele rapaz é seu filho? Ele respondeu com um meio sorriso. Foi. E talvez volte a ser. E seguiu com, seu café, como quem entende que o tempo não se controla, só se respeita. Porque algumas reconciliações vêm como a chuva, devagar, silenciosa, mas capaz de regar o que parecia morto. E o que Caio não sabia, ainda, é que aquela ajuda era só o começo. Seu Anselmo tinha mais planos, mais lições e mais surpresas guardadas. Porque quando o amor é real, ele não se vinga. Ele espera, ele ensina e principalmente transforma até o coração mais endurecido. Tainá estranhou quando a escola, onde lecionava, recebeu uma doação generosa, em nome de um amigo anônimo da educação. Os livros novos, as reformas, o sorriso das crianças. Tudo parecia um presente caído do céu. Mas ela conhecia bem os caminhos do coração. E suspeitou. Ligou para o pai dias depois, em tom de brincadeira. Pai, andou fazendo mágica? Ele riu como quem sabe mais do que diz.
Murilo, por outro lado, apareceu com o mesmo terno caro de sempre, mas com o orgulho um pouco mais amassado. Havia escutado rumores sobre um fundo que ajudava artistas independentes. E, curiosamente, o projeto dele tinha sido aprovado com rapidez. Pai, você tem alguma coisa a ver com isso? Perguntou de maneira torta. Anselmo respondeu devagar. Se tá preocupado com o dinheiro, fique tranquilo. Agora, se quiser saber se seu pai ainda sente algo, senta e escuta. A resposta ficou no ar, densa como poeira em galpão velho. Murilo sentou. Tainá também. Era uma tarde simples, de sol estalando lá fora e café passado na hora. E ali, sem rodeios, Anselmo começou a falar. Não sobre o cofre nem sobre a fortuna, mas sobre o que realmente importava. A ausência, a dor, o amor mal correspondido e os silêncios que falavam mais que 1000 palavras. Vocês lembram de quando a gente pintou a casa juntos? Ele perguntou. Vocês sujaram tudo, até o cachorro ficou roxo. Eles riram, sem jeito. Porque rir naquele momento era também pedir desculpas sem dizer. E Anselmo soube. O eco do seu silêncio tinha finalmente chegado aos ouvidos certos. Não pelo barulho, mas pela ausência dele. O mais surpreendente é que ele nunca precisou gritar, nunca precisou cobrar. Apenas esperou que a consciência deles encontrasse o caminho de volta. E encontrou. Um de cada vez. Primeiro Tainá com sua firmeza. Depois Murilo com seu charme cansado. E por fim Caio. Ainda em processo, mas já de volta ao portão da dignidade. Era estranho ver os filhos ali, juntos, como nos velhos tempos, mas agora com olhos mais maduros. Anselmo não falava muito. Observava. Notava os detalhes, o modo como Tainá puxava a cadeira, como Murilo contava piadas sem interromper, como Caio ouvia mais do que falava. Pequenos sinais de mudança, de recomeço. Pai, por que o senhor nunca falou nada? Perguntou Tainá. Ele olhou para o fundo da xícara, respirou fundo e respondeu. Porque tem coisa que só o tempo ensina. E ali estava tudo. Não era sobre vingança. Era sobre valor, e sobre saber que, às vezes, o maior gesto de amor é dar espaço para que o outro aprenda. Mas ainda faltava algo, algo que precisava ser dito, entregue, encerrado. Porque antes de seguir, ele precisava deixar claro que essa história incrível não era só dele, era deles, e que antes de virar lembrança, ela precisava ser fechada como se fecha uma boa obra. Com dignidade, com cuidado, e com um gesto final que selasse tudo. A mesa era simples, toalha de algodão, talheres antigos e pratos de louça rachada, os mesmos que Irene usava nos almoços de domingo. No centro, um frango assado e arroz soltinho. Seu Anselmo havia preparado tudo com calma, como quem sabe que aquela noite não era comum. Chamou os 3 filhos, sem explicar o motivo. Quero que venham para jantar comigo. Só isso. Eles chegaram desconfiados. Tainá trouxe uma sobremesa. Murilo chegou falando alto, tentando quebrar o gelo. Caio veio mais calado, olhos baixos, passos hesitantes. Quando todos estavam sentados, seu Anselmo entregou a cada um envelope pardo, sem nome. Leiam em silêncio. Depois a gente come. A tensão dava para cortar com a faca. Dentro de cada envelope, não havia dinheiro, nem testamento, nem segredo. Havia cartas, escritas à mão, repletas de lembranças, de pequenas feridas expostas, de saudades mal curadas. Tainá chorou ao ler sobre a vez que caiu da bicicleta e o pai correu descalço no asfalto quente para socorrê-la. Murilo sorriu ao lembrar do dia em que montaram juntos o cenário da peça de escola. Caio demorou mais. Leu e releu. Lá estava, a história do primeiro gol que fez no time mirim e do pai gritando na arquibancada com os braços erguidos. Você sempre esteve lá, né? Murmurou. Anselmo assentiu com a cabeça, mas não disse nada. Era como se a presença, enfim, falasse por si. Porque ali, o que estava sendo servido não era comida.
era dignidade. Não tô aqui para cobrar nada, disse Anselmo, voz firme. Tô aqui para fechar esse ciclo. A frase caiu como um peso doce no coração dos filhos, porque até então eles não sabiam o quanto tinham deixado o pai carregando sozinho. E agora, ali, estavam diante de um homem inteiro. Ferido, sim, mas inteiro. E cheio de amor silencioso. A conversa que seguiu foi leve. Eles falaram de infância, de Irene, das obras que Anselmo construiu. Riram das gambiarras que ele fazia em casa. Relembraram cheiros, músicas, frases antigas. Pela primeira vez em muito tempo, eram uma família. Não perfeita, mas presente. E isso, para Anselmo, já era mais do que ele esperava. Antes de irem embora, ele os abraçou um a um. Abraços demorados, sentidos, curativos. Nada foi prometido, mas algo foi restaurado. E os filhos saíram dali diferentes, não por causa de uma herança, mas por algo que vale muito mais, a consciência de que ainda dava tempo. Tempo de serem filhos. E tempo de retribuir. Na porta, com a luz do corredor acesa, Anselmo fechou os olhos por um instante. O jantar acabou, mas a história ainda tinha mais a dizer, porque havia algo que ele ainda precisava fazer. Algo importante. Algo que, mesmo sem palavras, falaria mais alto do que tudo o que já havia sido dito. O galpão nos fundos ainda estava lá, intocado, pelo tempo. A madeira rangia sob os pés de seu Anselmo, como se saudasse um velho amigo. Ele caminhou com calma até o canto onde o cofre estava escondido, coberto por uma lona surrada. Retirou tudo, limpou a poeira com um pano velho e digitou sem hesitar, a combinação que só ele conhecia. O clique seco da abertura soou como o ponto final de um capítulo. Lá dentro, intactos, estavam os $2 milhões. Pacotes bem embalados, selados pelo tempo, mas conservados como se tivessem sido colocados ali ontem. Anselmo olhou o conteúdo como quem observa um espelho. Não via só dinheiro, via escolha. E naquele momento, tomou a decisão que selaria o verdadeiro legado que queria deixar. Um plano, silencioso, mas certeiro. Separou uma parte generosa para o centro comunitário. Eles precisavam de uma reforma, de novos materiais, de apoio para continuar acolhendo gente como ele, gente invisível aos olhos do mundo. Depois escreveu uma carta ao velho amigo Dr. Reinaldo, contador aposentado e homem de confiança. Pediu que ele administrasse um fundo discreto, sem alarde, sem nomes. Esse fundo cuidaria dos filhos dele. Anselmo sabia que um dia poderiam precisar, por saúde, por desastres, por vida mesmo. Mas o dinheiro não chegaria como herança, e sim como socorro, sem rótulo. Só chegaria quando fosse necessário, e sempre de forma anônima. Porque o que ele queria deixar não era um fardo, era uma mão estendida. O restante ele guardou com outro destino. Um pedaço seria investido em pequenos projetos sociais, discretamente. Outro ficaria guardado. Não para ele, mas para quando o mundo quisesse provar que velhos como ele já não servem para nada. Porque aí ele poderia sorrir e dizer, mesmo que só para si, ainda sirvo. E como sirvo? Anselmo trancou o cofre novamente. Colocou tudo de volta no lugar, com o mesmo cuidado de quem enterra um tesouro, mas dessa vez com o coração leve, porque agora não era mais sobre guardar, era sobre doar, sem dizer. A vida lhe tirou o conforto, mas nunca tirou o controle, e ele fez questão de mostrar isso, não com palavras, mas com atitude. Naquele dia, voltou para casa com o rosto banhado de suor e luz de fim de tarde. Na sacola, só ferramentas e um caderno com anotações. O segredo estava seguro. O plano, em marcha. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia livre. Livre para dar. Livre para viver. Livre até para ser esquecido. Contanto que sua essência não fosse. E no fundo ele sabia.
Essa história emocionante ainda não havia terminado. Porque mesmo em silêncio, suas escolhas continuariam falando por ele. Uma surpresa aqui, uma ajuda ali. Sem holofote, sem aplauso. Porque a verdadeira riqueza nunca foi sobre números. E a lição final ainda viria. O sol entrava pela fresta da janela como quem visita um velho conhecido. Na pequena cozinha da kitnet, o cheiro de café forte dominava tudo. Seu Anselmo se sentou na cadeira de madeira, riscada pelas idas e vindas da vida, e encarou o dia que nascia. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo. Aqui dentro, o silêncio era leve. Pela primeira vez, ele não pesava. Os filhos agora apareciam de tempos em tempos. Tainá trazia bolo, Murilo chegava com histórias exageradas, e até Caio voltava. Mais humilde, mais presente. As visitas eram curtas, mas sinceras. Anselmo não cobrava mais permanência. Só apreciava o gesto, porque no fundo não se tratava de ter os filhos por perto, mas de saber que, enfim, estavam acordando por dentro. Na estante, as cartas que escreveu estavam guardadas numa caixa azul. Às vezes ele relia trechos como quem relembra uma vida passada, e sorria, porque tudo que viveu, as dores, os silêncios, os amargos, tinham valido a pena. A história emocionante que um dia parecia tragédia, hoje era um manual de humanidade. Os vizinhos ainda o chamavam de o que resolve tudo, mas agora também vinham buscar conselho, sentar no banco da calçada e ouvir. Dona Eulália dizia que ele era feito de paciência e tijolo. E ele achava graça disso. Porque sim, era verdade. Seu Anselmo era concreto, mas concreto com alma. Ele não contava do cofre. Nem precisava. A riqueza que interessava agora era outra. Era a conversa boa, o olhar honesto, o silêncio que acolhe. Era saber que, apesar de tudo, ele não perdeu o melhor de si. E que sua história incrível, marcada por tanto suspense e emoção, deixava rastros de valor por onde passava. Aos domingos, às vezes, ia ao centro comunitário só para ver o que foi feito com as doações. Não dizia que era ele. Só ficava ali, observando, sorrindo discreto. Crianças correndo, idosos sendo cuidados, portas novas. Era como ver o mundo colhendo aquilo que ele plantou, sem pedir aplauso, sem holofote. Pai, o senhor tá bem. Aqui? Caio perguntou um dia enquanto ajeitava uma cadeira. Tô, porque aqui eu existo. Respondeu Anselmo com um brilho nos olhos que nem o tempo conseguiu apagar. Ele não precisava de luxo. Precisava de verdade. E naquela kitnet apertada, cercado por gente simples, havia reencontrado seu lugar no mundo. Porque, no fim das contas, nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre valor. Sobre se manter inteiro quando tudo tenta te partir. Sobre ensinar sem falar, amar sem cobrar, doar sem esperar retorno, e viver de forma tão silenciosa que o mundo um dia se cala para escutar. E agora eu te pergunto, o que você faria no lugar do seu Anselmo? Teria gritado, jogado tudo na cara do filho? Ou teria feito o que ele fez, silenciar, planejar e ensinar com atitudes? Essa história não é só sobre um cofre escondido. É sobre tudo aquilo que a gente carrega no peito quando o mundo esquece de olhar para quem somos de verdade. E você? Já parou para pensar no valor do silêncio na sua vida? Já pensou que, às vezes, o maior grito é não dizer nada? Se essa história te tocou, deixa seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que você faria. E se você quer continuar acompanhando histórias reais que mexem com a alma, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque tem muita coisa vindo aí que vai fazer você repensar tudo. Até onde vai o valor de um pai? Até onde vai o silêncio de quem ama?